E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sangue, sua composição e principalmente sobre as células de defesa que estão presentes no sangue. O sangue é um tecido líquido formado pelo plasma, compõe aproximadamente 55% do sangue, e pelas células do sangue, que compõem aproximadamente 45% desse líquido. A gente consegue ver bem essa divisão quando a gente centrifuga o sangue. Assim, as células que são mais densas ficam no fundo e o plasma líquido menos denso fica em cima. Entre as funções do sangue estão o transporte de nutrientes, excretas, oxigênio, gás carbônico, hormônios, anticorpos e outras demais substâncias. O plasma é formado em sua maioria por água e substâncias, como os hormônios, mas principalmente proteínas. E as células do sangue são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. As células do sangue são produzidas na medula óssea, um tecido que preenche a parte interna dos nossos ossos, principalmente os ossos longos. Vamos entender o que essas células fazem. Em primeiro lugar, a gente vai falar dos glóbulos vermelhos, que também podem ser chamados de hemácias ou eritrócitos. Mas por que eritrócitos? Eritro vem do grego vermelho e cito vem do grego célula. Então são as células vermelhas. Agora a gente já pode imaginar que são essas células que vão dar a cor vermelha ao nosso sangue. Essas células são extremamente pequenas, medindo aproximadamente 0,007 milímetros de diâmetro, têm o formato de discos bicôncavos, possuem grande flexibilidade e não possuem núcleo. É importante o formato, pois ele garante maior flexibilidade, que é essencial para a passagem do glóbulo vermelho nos pequenos vasos sanguíneos, que são os capilares. A principal função do glóbulo vermelho é o transporte de oxigênio, e em menor parte do gás carbônico, visto que a maior parte desse gás carbônico é transportado dissolvido no plasma. Quando o ar entra nos pulmões pela inspiração, ele vai encher os alvéolos pulmonares, que são minúsculos sacos de ar envolvidos por capilares sanguíneos, que são vasos com a parede extremamente fina. Dessa forma, quando as hemácias estão passando nesses capilares dos alvéolos, o oxigênio passa dos alvéolos, que estão repletos de ar, para as hemácias, e o gás carbônico que nosso corpo precisa eliminar vai passar do sangue para os alvéolos. E a gente elimina esse gás carbônico na expiração. Agora a hemácia, que está repleta de oxigênio, ela vai começar a distribuir esse oxigênio para todas as células do meu corpo que vão precisar desse gás, que é extremamente importante nos processos celulares da célula. Então, mas para que precisamos desse oxigênio e por que ele é tão importante nos processos da célula? Nossas células elas precisam do oxigênio para a produção de energia em um processo que é chamado de respiração celular. Na respiração celular, de forma extremamente simples, nós extraímos a energia contida nos alimentos, principalmente os carboidratos e lipídios. Carboidratos, um exemplo, são as massas, os pães, a batata. Nesse processo, nós consumimos o oxigênio e liberamos gás carbônico e água, além da produção de energia contida em uma molécula que é chamada de ATP. Essa energia será consumida nos processos da célula ou na geração de calor. Então, basicamente, o oxigênio é importante no processo de produção de energia no nosso corpo, e mais especificamente dentro das nossas células. Vamos ver agora como que o glóbulo vermelho vai transportar esse oxigênio, que é extremamente importante para as nossas células. Então, o oxigênio ele vai se ligar em uma proteína que é chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina fica localizada dentro da hemácia e ela possui átomos de ferro dentro dela, que são capazes de se ligar aos átomos de oxigênio. Então, o oxigênio nos alvéolos ele vai se sentir atraído pelo ferro das hemácias e vai se ligar a eles. Agora, as hemácias estão ricas em oxigênio e elas vão ser transportadas pelo nosso sangue até todas as células do nosso corpo que precisarão desse oxigênio. E aí a célula vai doar esse oxigênio a elas. E o gás carbônico que foi produzido pela respiração celular, ele vai passar para o sangue e vai ser dissolvido no sangue.
e quando esse gás carbônico chegar até os alvéolos, ele também vai ser liberado. Então o que ocorre é uma troca. A hemácia, ela pega o oxigênio, que ele vai se ligar no ferro da hemoglobina, e o gás carbônico que está dissolvido no sangue vai passar do sangue para os alvéolos e vai ser eliminado por meio da expiração. Então, quando inspiramos, estamos inspirando um ar que contém oxigênio e vamos reter parte desse oxigênio, e quando expiramos, liberamos o ar agora rico em gás carbônico que foi produzido nas nossas células. Uma doença que é relacionada às hemácias, que são os glóbulos vermelhos, é a anemia. A anemia é uma doença que vai afetar a qualidade ou a quantidade dos glóbulos vermelhos, e os sintomas são a fadiga, que é o cansaço, palidez na pele, dores de cabeça, vertigens, palpitações, esplenomegalia, que é o aumento do baço, icterícia, que a pessoa fica amarelada, entre outros sintomas. Existem alguns tipos de anemia. A primeira que veremos é a anemia ferropriva. Nessa anemia ocorre a falta de nutrientes como o ferro. Assim, o oxigênio ele não vai ter onde se ligar lá no glóbulo vermelho e ele não vai conseguir ser transportado. Para a cura, é recomendado o consumo de fígado, carne vermelha, feijão e alimentos ricos em vitamina C, como a laranja, o limão e a acerola. Pode ser também por perdas excessivas de sangue, como hemorragia, uma das causas da anemia. Então, se você perde sangue, você vai acabar perdendo glóbulos vermelhos, acabar perdendo hemácias e vai ocorrer anemia também. Alguns defeitos genéticos também causam a anemia, como a anemia falciforme, onde a hemácia ela adquire um formato de uma foice. Ou até mesmo algumas doenças enzimáticas, como a talassemia, onde o corpo ele não vai conseguir produzir corretamente a hemoglobina. Agora nós vamos para o outro grupo de células, que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos eles também podem ser chamados de leucócitos, onde o leuco vem do grego branco e cito vem do grego célula, então é a célula branca. Os glóbulos brancos eles vão ser responsáveis pela defesa do nosso organismo contra os agentes infecciosos, por exemplo, vírus e bactérias, e até mesmo algumas substâncias estranhas que são chamadas de toxinas. Existem alguns tipos de glóbulos brancos, a gente não vai especificar muito para não complicar demais. Os glóbulos brancos eles nos defendem de duas maneiras, por fagocitose, onde nesse processo as células sanguíneas de defesa elas englobam e digerem os micro-organismos invasores. A fagocitose é uma palavra composta de origem grega, formada por fago, que significa comer e digerir, e cito, célula, e pela produção de anticorpos. Os anticorpos eles vão ser proteínas especiais que neutralizam os invasores ou as substâncias tóxicas produzidas por esses seres, que podem estar também presentes em alimentos ou substâncias diversas. Então, mais uma vez, os glóbulos brancos eles nos defendem ou por fagocitose ou por produção de anticorpos. A fagocitose é quando essa célula de defesa engole e digere esse micro-organismo invasor. Nesse vídeo de um esfregaço sanguíneo, nós vemos nas bordas as hemácias, que são as células vermelhas transportadoras de oxigênio. No centro vemos um macrófago, que é um glóbulo branco fagocitário, muito bom em fazer fagocitose. E no cantinho esquerdo vemos uma pequena bactéria, que é a bactéria Staphylococcus aureus. E vamos ver uma perseguição do macrófago à bactéria, até o momento que esse macrófago vai e engloba essa bactéria. O nome desse processo é fagocitose. Então, no vídeo vemos uma fagocitose. E a produção de anticorpos é quando essas células de defesa vão produzir algumas proteínas especiais que vão ser liberadas no sangue e vão neutralizar esses invasores. Nesse vídeo aqui temos uma animação de alguns vírus se ligando na célula para invadi-la e alguns anticorpos se ligando em outro vírus que estava prestes a invadir. Agora que os anticorpos se ligaram a ele não consegue mais invadir a célula e agora fica muito mais fácil para uma célula de defesa, um glóbulo branco, vir e fagocitar essa célula. Agora vamos imaginar que o seu corpo foi invadido por um vírus que o seu corpo nunca teve contato. Esse vírus ele vai começar a invadir as suas células para se multiplicar
e depois da multiplicação ele vai destruir essas células. Se as suas células de defesa não fizerem nada, as suas células serão destruídas e você muito provavelmente irá morrer. Então vamos entender como que o nosso corpo vai nos defender, por exemplo, de um vírus. Primeiramente, um grupo de glóbulos brancos vai fagocitar esses vírus, os fagócitos. Um exemplo desses fagócitos é o macrófago. Depois de fagocitados, ele vai levar parte desse vírus a um outro grupo de células, os linfócitos T. Os linfócitos T vão destruindo as células infectadas pelo vírus e, além disso, ele vai ativar os linfócitos B, que vão se transformar em dois grupos de células, os plasmócitos e as células de memória. Os plasmócitos, eles são os leucócitos responsáveis pela produção de anticorpos. Quando os anticorpos vão começar a ser liberados, o nosso corpo vai conseguir combater a doença de forma muito mais eficiente. Porque os anticorpos, eles grudam no vírus, eles se fixam no vírus e não deixam os vírus entrar em nossas células. E fica muito mais fácil para as outras células de defesa, que são boas em fagocitose, fagocitar esse vírus. Então, quando o anticorpo se liga ao vírus, além do vírus não conseguir entrar mais na célula, é como se ele tivesse uma plaquinha dizendo para as outras células de defesa fagocitarem ele, engolirem ele e destruírem esse vírus. Mas esse processo de anticorpos não é de um dia para a noite. Ele vai demorar cerca de 5 a 7 dias para ser produzido. Já as células de memória, elas são muito importantes, pois se o corpo entrar em contato de novo com esse vírus, esse processo não precisa esperar mais todo esse tempo. Essas células já vão reconhecer rapidamente o vírus e já vão começar a produção de anticorpos de forma muito mais rápida e eficiente. Então a resposta ao vírus não vai precisar ser aquela de 5 a 10 dias. Então às vezes a pessoa não chega nem a ficar doente. Por isso que muitas vezes quando a pessoa pega catapora, ela vai pegar catapora só uma vez na vida. Porque depois ela já vai ter os anticorpos e já vai ter as células de memória para se ela entrar em contato de novo com aquele vírus, aquela segunda resposta vai ser tão rápida que ela nem vai chegar a desenvolver a doença. Os anticorpos, eles são chamados de imunoglobulinas. Os principais anticorpos produzidos pelo corpo são a imunoglobulina M, o IgM, produzidos no início da infecção, e a imunoglobulina G, IgG, que aparecem em uma fase mais tardia da infecção e são mais duradouros. Um dos testes para a detecção do coronavírus é fazer a busca por anticorpos contra o vírus, que é o SARS-CoV-2, em nosso sangue. Caso o IgM seja positivo e IgG negativo, sugere que o indivíduo está contaminado e que as células de defesa estão lutando contra o vírus. Agora, caso contrário, seja IgM negativo e IgG positivo, sugere que o indivíduo já entrou em contato com o vírus em um tempo anterior e já combateu a doença. Se ambos os testes testarem negativos, tanto IgM quanto IgG, sugere que você não está infectado e nunca teve contato com o vírus. No entanto, a ausência da doença não pode ser completamente descartada, pois pode ser que você adquiriu o vírus, mas o seu corpo ainda não teve tempo suficiente para produzir os anticorpos, que leva de 5 a 7 dias. Então vamos supor, se eu fui contaminado hoje ou ontem, eu posso estar liberando o vírus, mas os meus exames darão negativo, porque eu ainda não tive tempo de produzir os anticorpos que seriam detectados no teste. Por último, agora vamos falar das plaquetas. As plaquetas, na verdade, são fragmentos de grandes células que vão ajudar na coagulação do sangue e na prevenção de hemorragias. Então, quando há um sangramento, as plaquetas elas vão se juntar e formam uma rede de pequenos fios que impedem a passagem de hemácias e retêm o sangue. Então, quando você sofre uma lesão na pele, o seu sangue vai começar a ser expelido porque os seus vasos se romperam. As plaquetas elas vão se unindo e vão interromper a passagem desse vaso, formando pequenos fios que impedem a liberação do sangue e assim impede uma hemorragia e a perda excessiva de sangue.